Glória a Deus. Capítulo 20 de Crônicas. Onde é que fica o livro de Crônicas? Antes de Salmo, antes de Neemias, antes de Jó, depois de Samuel, depois de Reis. Segundo Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Acharam? Acharam? Capítulo 20, versículo 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 18, versículo 18, igreja. Está escrito: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adoraram o Senhor. E levantando-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Aleluia, glória a Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá, e saíram eles, pôs em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crereis nos seus profetas e prosperarás. Aleluia, glória a Deus. E aconselhou-se com o povo, ordenou cantares com o Senhor, para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo do louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os montanhas de Sem, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia, glória a Deus. Como nós vemos, igreja, essa leitura que nós fizemos do 18 ao 22, o versículo, nós vemos que o povo se converteu ao Senhor, adoraram e louvaram e engrandeceram o nome do Senhor, de conforme a ordem do Senhor. Como nós vemos no versículo 1, nós vemos que vem ter com ele, aleluia, Deus, um profeta para anunciar, aleluia, glória a Deus, anunciar o que Deus estava ordenando, como nós vemos no capítulo 20 de 2 Crônica, que fala no primeiro versículo. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, eis que já estão em Zantona, que é de Jetim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e pregoou jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor.
E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: olha o louvor, igreja, que ele vai fazer ao Senhor. Senhor Deus de nossos pais, porventura tu não és Deus do céu, pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia, glória a Deus. Porventura, ó Deus nosso, não falaste, tu foi os moradores desta terra, diante de teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitarás nela, edificarás nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal vos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos livrará. Assim diz o Senhor. Josafá, ele se prostrou ao Senhor e disse: olha, Senhor, foi promessa que tu fizeste. Todo aquele que vier a esta casa, que foi edificada no teu nome, para adorar e glorificar o teu nome, tu dos altos céus, tu vai ouvir, tu és o Criador do céu e da terra. Assim como aqueles dois homens estavam na tribulação, estavam na corrente, estavam na prisão, mas adoraram, louvaram e reconheceram como o único Deus verdadeiro das suas vidas. Louvaram ao Senhor e engrandeceram o nome do Senhor pelas suas maravilhas e pelas suas misericórdias. Do mesmo jeito, mesmo que nós estemos distantes, que nós sabemos que tem pessoas ainda que falta ouvir, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, como nós vemos lá no livro de glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, como nós vemos lá nos livros de 2 Crônicas também, né, nós temos uma passagem bíblica que o povo de Deus estava distanciado da presença de Deus, não ouvia mais falar, não tinha mais profecia, não tinha mais Deus na presença deles, mas eles estavam ali a perecer. Quando veio a luta, quando veio a batalha, que o profeta anunciou, eles se converteram e buscaram a presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Quando nós vemos, igreja, quando Deus fala com a igreja, Deus fala com a igreja com o ouvido da sua palavra. Nós sabemos, se nós buscarmos o Deus Todo-Poderoso, Criador, o nosso Cristo Jesus em Espírito e em verdade, se nós buscarmos crendo que Ele pode fazer a diferença na nossa vida, o Senhor Ele faz. Mas também Ele disse: se nós não buscar, Ele também não vai nos responder a nossa oração e na nossa petição. Eu me maravilho aqui nesse livro de 2 Crônicas, quando vai o profeta estar com o rei Asa, aleluia, Deus, e anuncia o que Deus tem determinado para com ele, porque o povo estava afastado de Deus. Mas ele avisou, igreja, antes de chegar até o rei Josafá, ele avisou e preparou a esse homem para que ele viesse obedecer, para que ele viesse pôr em ordem a casa de Deus, para que ele viesse adorar e louvar o nome do Senhor. Como nós vemos no primeiro versículo, nós vamos ver que o profeta chega até este rei, igreja. Ele não tem meu rei, não. Eu sou profeta e Deus mandou, eu tenho que anunciar. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Abadé, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele, e se o buscarem, achareis. Olha só, igreja, o que é que ele está dizendo, né? Mas nesse mesmo versículo vem um ponto de interrogação, que diz: porém, se deixarem ele, não tem ele. Porém, se deixares, vos deixará também. Se deixar Jesus, o
Deus, o Criador do céu também, Ele também vai deixar, Ele vai tirar o Espírito Santo de Deus. O profeta anunciou que Deus estava mandando, disse, olha, no tempo que tu estiver me buscando, tu vai me achar. Mas na hora que tu me deixar, tu não vai me achar. Né? Como nós vemos que a palavra de Deus fala que nós temos de primeiro buscar o reino dos céus, tínhamos de buscar primeiro Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Lá no versículo 3 diz assim, ó, Israel esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei, estavam vivendo de qualquer maneira. Aí você pergunta assim, pastor, mas na Bíblia tem outra passagem que fala sobre isso? Tem, foi no tempo de Noé. O povo estava vivendo de qualquer maneira, não tinha lei. Só o Noé que estava presente, os outros estavam vivendo, estavam casando, pesando contra Deus. Glória a Deus. E aqui no versículo 3 nós vemos que Israel estava sem o verdadeiro Deus, estava vivendo de qualquer maneira, não estava buscando. Se o próprio profeta disse, pela revelação do Espírito Santo dele, ele diz, olha, o Senhor disse, se você vos buscar, vos estáis com Ele, e Ele vos buscaste, Ele estará com vós. Mas se você não me buscar, eu não estarei com vós. Como nós vemos, no versículo 3 confirma que o povo não estava buscando a Deus, estava vivendo de qualquer maneira. Quando diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Confirma, né, o texto? Que o povo estava sem Deus, estava vivendo de qualquer jeito. E sem sacerdote que os ensinasse. Se estava sem sacerdote, estava sem a lei também. Como é que você vai aprender uma lei se não tem o sacerdote para ensinar, o profeta, o pastor, a pastora, o dirigente, o obreiro, para ensinar aqueles que não sabem? Estava vivendo sem a lei, e sem a lei a palavra de Deus, estava vivendo de qualquer maneira. Mas como nós vemos lá no versículo 4, ele vai dizer assim, ó, mas quando na angústia se encontrarem, converter ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscar, achavam. Confirma o que eu estava falando, igreja? Quanto na angústia, Paulo e Silas, eles estavam passando, tudo que eles estavam passando não era porque estava faltando Deus, mas era por permissão de Deus para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado naquele lugar. Através daquele feito do Senhor, aqueles presos se converteram, e não só eles, mas todos aqueles soldados, centurião e seus soldados se converteram ao Senhor. Por quê? Porque quando eles viram as cadeias abertas, quando ele viu as trancas, as portas abertas, que o alicerce do prédio tremeu, eles imaginaram que agora sim, a minha honra acabou, a confiança que o meu rei tinha em mim acabou, vamos tirar as nossas vidas. E Paulo, quando viu aquilo que eles iam fazer, ele exclamou, disse, não faça isso, pelas misericórdias do Senhor. Nós estamos aqui, não saiu sequer um, só foi para eles ver a glória de Deus. Não só aqueles presos se converteram, mas todo aquele soldado e o centurião se converteu ao Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, igreja? Salve de palmas bem bonito. Glória a Deus. E como nós vemos em Crônicas, igreja, uma passagem bíblica bem interessante. Muitas das vezes nós achamos que nós passamos sem Deus, mas nós não passamos, é temporário, igreja. O próprio Deus, o Criador do céu e da terra, Ele permite tribulações, lutas, provas, dificuldades, para que nós venhamos cair em si, saber que nós temos um Deus, um Criador do céu e da terra. A igreja vem de geração em geração. Muitas das vezes nós vemos nas Santas Escrituras que Deus permite que venha passar por provas para que nós venhamos se lembrar. Eu me lembro do Deus de Israel naquela época que me operou. Eu lembro aquela época que o Deus da igreja, dos crentes, agiu dentro do meu lar, na minha família, livrou
minha mãe estava doente, Deus operou na vida dela. Quer dizer, se eu estou dizendo à minha mãe, eu já estou recebendo testemunho do ano passado que Deus fez na vida da minha mãe. Vem de geração em geração. Muitas das vezes, nós podemos dizer, mas porque não conhece, mas nós conhecemos sim a palavra de Deus. Nós já ouvimos falar a palavra de Deus. Os milagres feitos do Senhor vêm de geração em geração, igreja. As Santas Escrituras, ela vem para nos lembrar dos feitos do Senhor. Eu sou um homem bruto, eu não entendo o que foi que houve no ano passado, nos nossos descendentes. Pega a Bíblia e olha, está ali tudo anotado. O que o Senhor vem fazendo. Está fazendo e há de fazer. Como nós vemos aqui, o profeta chegou até, aleluia a Deus,